Bem-vindo ao Evangelho da Graça. Hoje, no nosso estudo, quero falar para você, ainda relacionado ao nascimento de Jesus, sobre outro contexto histórico que o Evangelho de Lucas narra no capítulo 2, a partir do versículo 8. Ele traz ali a figura dos pastores. Os pastores, a profissão, claro que aqui fala sobre o pastoreio de ovelhas, animais mesmo. Essa profissão ela é muito falada nas Escrituras, mas a gente precisa entender o seu real significado. A gente sabe que hoje, no contexto cristão, a figura do pastor tem um outro significado e foi modificada justamente pela valorização que um dos pastores mais famosos à luz da Bíblia, que foi o salmista Davi, o rei Davi, deu, ressignificando essa ideia do pastor. Davi, sendo pastor, escreveu no Salmo 23 que o Senhor era o seu pastor e de nada ele sentiria falta. Esse é o sentido do texto. Davi declarando que Deus era suficiente para ele e que estaria com ele em todas as ocasiões. No entanto, a gente pode usar a própria história de Davi para mostrar que o pastoreio ele era árduo e muitas vezes uma profissão humilhante. Se você lembrar do aspecto histórico, você vai perceber que Davi era alguém rejeitado pelo seu próprio pai, sendo assim designado para cuidar de ovelhas, e em um contexto ali que o profeta Samuel pediu uma reunião com todos os filhos de Jessé, Jessé ignorou Davi. Não sabemos qual é o fundamento disso, mas entendemos que Jessé estava ali rejeitando o seu filho, ignorando a existência do seu filho e o enviando aí para esse contexto. No contexto da vinda de Jesus, quando Jesus vem, a religiosidade ela era muito forte, a religião era muito forte. A cidade de Jerusalém era uma cidade extremamente religiosa, tudo girava em torno do templo. As figuras religiosas elas tinham poder, elas tinham proeminência social, e os pastores eles estavam excluídos desse contexto religioso, porque devido à sua jornada de trabalho, não tinham descanso, inclusive trabalhavam no sábado, que aquela religião, naquele contexto religioso, era um pecado quase que imperdoável. Então os pastores, eles eram meio que marginalizados. No entanto, a gente vê o aspecto da graça na revelação do Evangelho, no capítulo 2 de Lucas, no versículo 8, diz que havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos. Ou seja, a vida deles era ali no trabalho, com muito labor, cuidando das ovelhas, e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E naquele momento aparece um anjo do Senhor, versículo 9, e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor daqueles marginalizados pela religião, e ficaram tomados de grande temor. E o anjo diz para aqueles homens que aos olhos da religião estavam longe de Deus e não podiam, portanto, já que não podiam manter as dinâmicas da religião, não podiam experimentar o relacionamento com Deus, o anjo, porém, lhes diz: não temais, eis aqui vos trago boa nova, de grande alegria que será para todo o povo. É interessante a palavra boa nova, a palavra evangelho significa exatamente isso. É uma boa nova, é uma ótima notícia, uma boa notícia, é uma excelente notícia. Essa é a tradução. E a boa nova que o anjo traz é a melhor de todas as notícias. Ele diz, versículo 11, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador de vocês, que é Cristo Senhor. E depois do anjo trazer essa notícia de que havia chegado a salvação para os perdidos, de acordo com a religião, os pastores estavam perdidos, mas para o anjo ele diz: é chegado o Salvador. E o sinal que os anjos dão,
o sinal que o anjo indica aos pastores é muito interessante e revela esse aspecto da graça de Deus, esse aspecto da revelação de Deus, de amor, de misericórdia, de humildade de Jesus, quando no versículo 12 eles dizem: isso servirá de sinal. Vocês vão encontrar uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. O sinal para os pastores era que Jesus, o Salvador, estaria envolto em panos, eu imagino ali que improvisado, envolto em faixas e deitado em uma manjedoura, uma espécie de coxo. O local ali era exatamente um curral. Você que está me ouvindo já deve ter visitado um curral algum dia. A gente sabe que as pessoas querem pintar um Jesus agradável aos olhos humanos. Mas eu gostaria de desafiar você a ver as Escrituras sem os óculos que outros querem emprestar. Por exemplo, você já deve ter visto muito a figura de Jesus. Como é que Jesus é pintado? Jesus é pintado como alguém loiro, dos olhos azuis, estilo europeu. Eu sinto em lhe dizer, provavelmente Jesus não tinha esse aspecto físico. E no Natal, então, quando lembramos desse contexto da manjedoura, a gente tem que lembrar que esses cenários, a manjedoura fica mais aprazível, fica mais bela do que qualquer quarto de hospital. Lindo, toda limpinha, tudo em perfeita ordem, os animais caladinhos, limpinhos, cada um respeitando o seu espaço. Você já visitou um curral assim? Creio que não. Curral é um lugar fédido, geralmente desorganizado. E naquele contexto, um contexto onde havia, ali era uma cidade, os animais geralmente eram guardados todos juntos. Foi nesse cenário que nasceu o Filho de Deus e foi esse sinal dado aos pastores. E sabe o que aconteceu? Os pastores creram. Para muitos, se isso fosse dito para os religiosos da época, iam dizer que é blasfêmia. Porque o Deus Todo-Poderoso, dono do templo de Jerusalém, ele não podia nascer num local assim, isso seria blasfêmia. No entanto, os pastores marginalizados creram. E os anjos, que conseguiam enxergar além daquela manjedoura, enxergar além daquela fragilidade, enxergavam ali o amor de Deus sendo manifesto na história, eles foram capazes de cantar: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Os anjos explodiram de louvores e os pastores creram. E os pastores foram até Belém e viram todos esses acontecimentos, encontraram Maria, José e a criança deitada na manjedoura, e tendo visto tudo isso, eles creram e contaram aos outros. Eles de fato viram além do que aquilo parecia, viram com os olhos da fé que Deus havia mandado a salvação ao mundo. Cristo, ele não veio lutar, nós vamos ver isso ao longo do nosso estudo aqui do Evangelho da Graça. Jesus, ele não veio lutar trazendo armas humanas. Ele não veio disputar poder, ele não veio trazer consigo riquezas, ele não veio entrar em embates, nada disso. O que ele trouxe como a sua única arma é o amor. E o seu amor é manifesto antes mesmo a gente costuma ligar o amor de Jesus apenas quando ele começa o ministério. O amor de Jesus é manifesto a partir do momento que ele encarna, a partir do momento que ele vem ao mundo, a partir do momento da concepção de Maria. Jesus já está demonstrando o seu amor por nós, porque ele não precisava. No entanto, ele escolheu fazer isso por mim e por você. E você que crê precisa olhar para esse homem que é Jesus
além de um homem. Você precisa vê-lo como o eterno Deus homem, aquele que, sendo homem, pode segurar a mão do homem, e sendo Deus, pode segurar na mão de Deus e unir o que estava aparentemente separado para sempre. Ele é um novo e vivo caminho que nos une a Deus. Que Deus te abençoe e que esse aspecto da graça revelado no Evangelho fique fixo em seu coração, em sua mente, em nome de Jesus.